dia, queridos alunos da terceira série. Nós novamente estamos aqui para fazermos a correção, né, das nossas listas de atividades do dia 1º do 4, né, que vem falar sobre a mídia e as comunicações de massa. Então aqui, gente, a gente fez o quê? Fez um fechamento do nosso conteúdo do primeiro bimestre. E essa lista de exercícios veio para fazer uma revisão, uma vez que eu realmente imaginei que quando nós terminássemos, né, essas correções, nós já voltaríamos, né, para nossas aulas presenciais e faríamos, né, a tão esperada, né, avaliação subjetiva. Mas foi bom porque a gente firmou mais na matéria, estudou mais, tem algumas coisas que são repetidas, vocês viram. E também eu já fiz a devolutiva de vocês dessas tarefas. Tem algumas tarefas muito bem feitas. Eu quero parabenizar muitos alunos pelo empenho, pela dedicação, pelas colocações. Parabéns, eu confio muito no trabalho de vocês. Então, vamos em frente. Na segunda aula, a gente inicia, né, o nosso segundo bimestre, que é a democracia moderna. Também nós faremos a correção dessas atividades, depois de vocês terem visto já o vídeo, né, que eu sugeri para vocês, e também lido o texto, um texto assim bem bacana, bem profundo do que a gente deve estudar. Nesse primeiro fragmento de texto, nós temos a participação dos teóricos da Escola de Frankfurt, em que eles fazem uma crítica em relação à cultura de massa. Então, a cultura de massa seria então produto da indústria cultural, tipicamente desenvolvida nas sociedades capitalistas. Refere-se então os aspectos superficiais, como são tratados o lazer, o gosto artístico e até o vestuário. A indústria cultural está sempre fabricando modas e gostos. A cultura de massa só é viável em razão da invenção da comunicação em massa. Então, essa cultura de massa também, gente, pode ser entendida como um veículo de informação que utiliza todos os meios de comunicação para dialogar com as massas. Sabemos então que na maioria das vezes nós somos coagidos, né, a partir da publicidade, do marketing e de outras coisas mais. Em relação aos meios de comunicação, então, para coagir, né, para fazer toda a publicidade, nós temos o quê? Nós temos o rádio, a televisão, a internet, os jornais escritos e falados e as revistas. Então, nós temos um fragmento de texto de uma autora, uma socióloga e psicóloga, que nos remete a uma reflexão muito profunda com relação aos jovens. E que, então, ela deixa claro, né, que às vezes os jovens se tornam incapazes de elaborar um pensamento crítico que impeça a reprodução ideológica do sistema capitalista. O sistema capitalista às vezes faz o que com os jovens? Promove um sentimento de satisfação pelo consumo, como se a felicidade pudesse ser comprada, iludindo os jovens e prendendo no ciclo vicioso do conformismo, até do conformismo dos seus pensamentos. Depois da terceira questão, então, mostra pra gente uma charte, né, mostrando, né, um bebezinho, né, mostrando tudo que se consome, que uma pessoa, um jovem, uma criança se consome, né. Então, faz também, seria assim, uma crítica, né, ao consumo exagerado, né, dos produtos, onde a exploração ferrenha, né, sobre os países mais ricos, né, fazem em relação às nossas cabeças, né, dos países menos desenvolvidos. Como seria se o consumo, nós vivemos então como num capitalismo selvagem. Por quê?
Porque na selva, gente, os animais grandes impõem sua vontade sobre os pequenos. Então, cabe a cada um de nós fazer esse equilíbrio, né, entre o consumir ou não consumir. E também a gente sabe, né, que o conceito de sociedade de consumo está ligado à economia de mercado. E que essa economia de mercado, ela busca sempre o quê? Fazer a circulação de grande massa, né, de capitais, produtos, e não tem intervenção do Estado nessa economia, nesse consumo. Então, agora aqui, para nós respondermos essa quarta e a quinta questão, a gente já deve ter lido, né, o fragmento de texto que fala sobre a ideologia, né, como conceito básico de sociologia. Então, tem várias interpretações. Então, aqui a gente pergunta, uma das interpretações, explique o que é ideologia na concepção de Marx, né? Então, para Karl Marx, né, vocês sabem, né, que ele é o autor, né, do Manifesto Comunista, que deu origem ao comunismo, a ideologia comunista. Então, ele coloca que são proposições usadas nas sociedades burguesas, são proposições usadas nas sociedades burguesas com a finalidade de fazer aparentar os interesses de classe dominante com o interesse do povo. Exemplo, como, por exemplo, somos todos iguais perante a lei, o que é falso devido à propriedade privada dos meios de produção. E depois pergunta-se também para a gente dar uma definição, né? Pede para a gente dar uma definição do conceito de ideologia, que vocês já fizeram em sala de aula e que vocês deveriam ter colocado, né? Que em termos possui diferentes significados, sendo que no senso comum é tido como algo ideal, que contém um conjunto de ideias, pensamentos, doutrinas, visões do mundo de um indivíduo ou de um determinado grupo, orientado para suas ações sociais e políticas. Bom, gente, com relação a essa questão, que eu pedi que citasse exemplos de cultura material e imaterial estudados, e para a gente comentar, tem também um fragmento de texto que vocês já devem ter lido. Então, aqui a gente fez questão de exemplificar bem essa questão, porque essa questão, a gente tem visto muitas questões relacionadas com esse conteúdo, né, de cultura material e imaterial nas provas do Enem. Então, aí a gente pede para vocês darem exemplos, né, de cultura material e imaterial. Nós já estudamos e que vocês comentassem alguma coisa. Então, a cultura material e imaterial representam os dois tipos de patrimônio cultural e que juntos constituem a cultura de um povo ou de uma nação. A cultura material, não sabe, né, é bem fácil de entender, está associada aos elementos materiais palpáveis e concretos. Por exemplo, obras de artes, igrejas, museu, vestimentas, praças, utensílios. E já a cultura imaterial está relacionada com os elementos espirituais ou abstratos, por exemplo, os saberes, os modos de fazer a cultura, a literatura, as danças, a culinária, as festas, as feiras e as lendas. Aqui nós podemos citar, dar para vocês alguns exemplos, né, de cultura material. Então, nós poderíamos citar alguns museus, né, do Brasil, como o Museu do Rio de Janeiro, museu muito bonito também tem em Paraná. Então, Pelourinho, em Salvador, alguns teatros municipais. E como exemplo de cultura imaterial, nós poderíamos citar a roda de capoeira, o carnaval, as cavalhadas em Goiás, né? As cavalhadas de Pirenópolis, o fogaréu da cidade de Goiás e outros exemplos, né? Que nós temos como cultura material e imaterial. Bom, gente, essa questão aqui, que eu pedi para vocês lerem esse fragmento de texto, é uma questão que caiu no Enem de 2016. Então, eu coloquei só o fragmento de texto para vocês estarem refletindo, né? Seria assim, o lado positivo e o lado negativo com relação ao uso da internet. Então,
esse autor faz assim, uma reflexão para a gente estar podendo ponderar, né? Seria assim, aquela capacidade da gente saber o que eu uso, o que eu não uso, o que é bom, o que não é. Então, eu pergunto, né? Em relação à internet, qual é a perspectiva defendida por esse autor? Então, ele defende o seguinte, que o grande desenvolvimento da internet vem causando imensa revolução na maneira de obter as informações. Positivo seria a rapidez, né? Que hoje em dia nós vivemos um mundo muito rápido, muito veloz, e é essencial por esse nosso processo, né, de vida que nós estamos vivendo agora. Mas é caracterizado também pela superficialidade e pela volatilidade das coisas. Aí está o paradoxo, né, citado na questão. As informações são obtidas, nós temos muitas informações, contudo são informações superficiais. Então chega-se a falar, né, nesse fragmento de texto que nós há 30 anos nós não temos assim, uma evolução no sentido cultural visto, né, pela população, pelas nossas cabeças. Então nós estamos estagnados no sentido de cultura. Bom, gente, terceira série, né? Nós vamos dar início, então, ao nosso conteúdo do segundo bimestre. O nosso conteúdo do segundo bimestre, então, se inicia então, com a democracia moderna. Vocês já assistiram o vídeo, foi enviado para vocês, como também o texto, né, que faz referência, né, à democracia, aos tipos de democracia e democracia moderna. Então, nós vamos começando, então, falando, então, do termo democracia. Então, o termo democracia é de origem grega, né? Demos significa povo, cidadão, e kratos, poder. Então, seria o quê? O governo do povo. E, então, a democracia na Grécia Antiga, surgiu na Grécia Antiga, mas é uma democracia bem diferente. Até hoje, na Grécia Antiga, hoje é uma democracia diferente. Então, nós vamos ver, né, uma frase, né, de um famoso estadista, Lincoln, né, Abraham Lincoln, que ele fala que democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. E a gente vai ver também os tipos de democracia. Primeiramente, existem 3 tipos de democracia. A democracia direta, né, foi a primeira democracia que existiu. Então, ela surgiu, então, na Grécia Antiga, né? Então, seria assim, como que eles faziam? Seria, então, uma reunião, eles faziam uma reunião na ágora, né, na praça, né? Onde os cidadãos se reuniam, como a população era bem pequena, eles se reuniam em pequenos grupos. E não havia representantes políticos. Todos os cidadãos participavam, né, de todas as opiniões, de todas as argumentações. Mas aqui também a gente quer fazer uma ressalva. Todos os cidadãos participavam, né? A gente sabe que todos os escritos falam isso. Mas os cidadãos atenienses, quem que era considerado cidadão ateniense? O cidadão ateniense era considerado apenas os homens acima de 21 anos e que tivesse nascido, então, em Atenas. Então, ficava fora da participação as mulheres, os velhos, os anciãos, e também seria assim, os adolescentes, as crianças, os adolescentes até 21 anos, então estava fora dessa participação de cidadão. E nem os escravos, que naquela época havia muitos escravos, né, políticos, escravos políticos na Grécia Antiga, né? Então eles ficavam fora dessa participação. Então essa democracia na Grécia Antiga era uma democracia bastante limitada. E, inclusive, né, nós temos, lembrando, né, que Sócrates chegou a questionar a democracia, mas com isso, então, ele foi condenado à morte. Nós temos também outra democracia, que é a democracia que é a mais usada, a mais praticada, e que é praticada no Brasil, que é a democracia indireta ou representativa.
Então, como que é feita? É feita, os políticos, os participantes da política são eleitos pelo voto popular, pelo período de um tempo, né? Então, no Brasil, né, que é o nosso representante, o nosso maior representante, que é o presidente da República, ele é eleito por 4 anos, tendo o direito de ser reeleito. Então, como que é feito? Então, nós elege-se, né, um representante de nossa confiança, né, pelo voto, pelo mandato político. Mas aí, então, há um problema, né? Porque a pessoa que pede para te representar, quando ele chega no poder, ele desconecta do elo, né, que fez com a gente, daquele compromisso que fez com o povo, conosco. Então, com isso, aquele poder, né, que a gente fala, né, na democracia, que emana do povo, representado pelo voto, né, que você confiou a ele, então é quebrado. Então, com isso, essa democracia indireta ou representativa tem levado muito ao caminho da corrupção. Outra coisa também, além disso, essa democracia ela abre, né, um precedente para a atuação política desses nossos representantes em benefício próprio, benefício privado, em detrimento ao bem público. Então, grande parte, né, da população tem discutido o valor da democracia indireta, porque a gente pensa, né, até que ponto, né, esse político me representa. Mas, assim, feito outros questionamentos também, a gente percebe que essa democracia participativa, ela é a democracia, assim, que seria, assim, mais viável, né, para os nossos tempos. Por quê? Porque é impossível, né, nós fazermos uma democracia direta, como existia na Grécia Antiga, em que todos iam para as praças, né, para colocar as suas opiniões, o seu programa, né, que seria assim, apresentar um programa de governo. Então é impossível, né? Por quê? Principalmente não no Brasil. Hoje no Brasil, né, nós temos hoje no Brasil mais de 211 milhões de habitantes. Como que nós vamos para as praças, né, para a gente dar a nossa participação? Então, os cidadãos com isso, gente, nessa democracia indireta, nós cidadãos, eles pouco interferem, né, na ação dos nossos representantes. Então, com isso, a gente por isso que assim, seria assim, até um desânimo, né, quando há o período de votação, de eleições. Então, há um desânimo por nossa parte com relação a essa nossa participação, né, como cidadão na vida política do nosso país. Bom, então nós temos também, gente, um outro tipo de democracia, que é, então, o quê? A democracia participativa. Nessa democracia participativa, é uma democracia, assim, feita em poucos países, né? A gente tem o exemplo da Suíça, da Suécia, que praticam esse tipo de democracia. A democracia participativa seria, assim, uma mesclagem, né, da democracia direta e da democracia indireta. Então, eles mesclam elementos de uma democracia direta e indireta. Então, seria assim, uma saída que eles usam para enfrentar os desafios da democracia. Nós temos para falar que o sistema brasileiro hoje, o sistema brasileiro, né, pode ser chamado, então, de democracia representativa, e que a nossa Constituição Federal em vigor, que é de 1988, permite uma participação ampla, né, nessas decisões, né, de governo. E também, para a gente fazer assim, um fechamento, então, né, do que seria então considerado efetivamente uma democracia, a gente deve levar em consideração muitas coisas. Por exemplo, liberdade de expressão de imprensa, possibilidade então de voto, liberdade de associação política, acesso também à informação,
Então, três conceitos, né, que a gente sempre fala, que a gente não pode deixar de lado, que é usar desde a antiguidade, que fazem, né, a ideia da democracia é o quê? A liberdade, a igualdade e o direito de expressão, que sempre a gente deve colocar, né, como participação nossa, como participação de um cidadão a política do seu país. Com relação a essa quarta questão, então aqui a gente pede para a gente fazer uma comparação, né, entre a construção do entendimento da democracia, né, uma comparação entre o contexto e seu surgimento e seu entendimento na atualidade. Então nós sabemos, né, que a democracia surgiu na Grécia Antiga e ela é restrita, né? Então já falei também que Sócrates chegou a questionar essa democracia que falava que todos os cidadãos podiam participar, mas era restrito somente para os cidadãos atenienses, né, com mais de 21 anos de idade. E essa ideia, então, essa de democracia seria assim um âmbito maior, da participação de todos, ilimitada, começou então a mudar, né, com a Revolução Francesa, que todos nós sabemos quais foram os ideais da Revolução Francesa, né, que é liberdade, igualdade, fraternidade, e também com o iluminismo, que passaram a advogar por uma participação política de todas as classes sociais. Mas nós sabemos, né, que ainda na modernidade as mulheres, né, não tinham acesso a qualquer tipo de participação na democracia. No Brasil nós sabemos, né, que as mulheres puderam participar, né, democraticamente a partir do período da Constituição de 1934, então criado então na época de Getúlio Vargas, né, em que foi nesse período então que houve abertura para o voto feminino. E então a gente vê que ainda hoje, né, a democracia é vista como uma forma mais igualitária e justa, né, de governar o Estado. Então a gente sabe, né, temos uma citação aqui de Rui Barbosa que fala que a pior democracia é preferível à melhor das ditaduras. Então nessa questão de número 5, é uma questão que foi aplicada no Enem de 2015. E que fala o seguinte, que esse cartoon evidencia um desafio que o tema da inclusão social impõe às democracias contemporâneas. Esse desafio exige a combinação entre, então, nós já colocamos, né, que a resposta certa seria a universalização de direitos e reconhecimento das diferenças. Então, a gente sabe, né, um dos grandes desafios das democracias contemporâneas, que está bem explícito, né, nessa charge, é a compatibilização entre os ideais de promoção da igualdade e da proteção à diversidade. Então, como nós estamos vendo aí, né, seria assim um alerta com os deficientes, mostrando aqui, né, a aplicação muito uniforme e sem cuidado desse ideal de igualdade que tanto se prega na democracia. Quero agradecer muitíssimo, né, todos os alunos da terceira série
pelo empenho, né, que tem tido com as aulas, né, não presenciais. A gente sabe de todo o sacrifício que vocês estão tendo, nós também estamos com bastante sacrifício, mas tudo que a gente tem feito por amor por vocês, porque nós somos muito gratos, né, pelos alunos que nós temos. Um beijo.